Em maio de 2020, a Suíça abriu pela primeira vez na história um processo de impeachment contra o seu então procurador-geral. Michel Lobé foi acusado de manter reuniões secretas com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao mesmo tempo em que investigava a corrupção dentro da entidade máxima do futebol. O inquérito inicial considerou esse um erro grave e severo. Em resumo, constatou que o procurador tinha mentido, violado o código de conduta do Ministério Público Suíço e tentado obstruir um processo contra ele próprio. Apesar disso, não foram encontrados indícios de que Lobé teria se beneficiado financeiramente dos encontros com Infantino. A falta de transparência de suas ações, porém, colocou em xeque sua imparcialidade como investigador. 2 meses depois da abertura do impeachment, o procurador-geral se demitiu. A atitude fez titubear uma outra investigação de grandes proporções que tinha começado no Brasil e contava com a sempre pronta colaboração dos suíços, a Lava Jato. Desde 2014, Lauber tinha sido um contato fundamental para os brasileiros no exterior. Sua disposição em ajudar garantiu agilidade e rapidez no andamento dos trabalhos. Na Suíça, ele congelou mais de 1.000 contas secretas, num total de US$1 bilhão. Liderou a coleta de milhões de páginas de documentos e abriu mais de 60 processos envolvendo a Odebrecht e ex-diretores da Petrobras. Sem Lobé, dizem alguns, a Lava Jato poderia nunca ter chegado a alguns dos principais nomes do esquema. É provável que esses especialistas estejam certos. No fogo contra fogo do Ministério Público brasileiro durante a operação, Lauber foi um grande aliado. De acordo com o correspondente brasileiro em Genebra, Jamil Chad, quando a Lava Jato começou, os suíços estavam sendo pressionados a provar ao mundo que não eram mais um lugar seguro para se guardar dinheiro sujo. Aproveitaram a oportunidade. Seis meses depois de a Lava Jato estourar, em 2014, membros do Ministério Público brasileiro foram à Suíça. Segundo o procurador Orlando Martello, na época os suíços tinham iniciado apurações por conta própria, com base no monitoramento do noticiário internacional e em contatos feitos a partir do Brasil. Dessa viagem, o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, trouxe em segredo um pendrive. Ele continha informações bancárias de Paulo Roberto Costa, um dos primeiros delatores importantes da operação. A história do pendrive secreto foi confirmada quando vieram à tona as revelações da Vaza Jato, a série de reportagens baseada em mensagens trocadas pelos membros da Lava Jato e obtidas pelo Intercept Brasil. No caso das relações da Força Tarefa com os suíços, os diálogos foram analisados em parceria com o UOL. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Quando Deltan Dallagnol simplesmente colocou o pendrive no bolso e trouxe para o Brasil, ele foi contra a lei. A legislação brasileira obriga que sejam firmados acordos de cooperação internacional para que provas apuradas no exterior possam ser usadas em processos criminais aqui. Nesses acordos deve ser estabelecida uma autoridade central, que fica responsável por articular e intermediar a troca de informações. Esse papel é quase sempre desempenhado pelo DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Em 2015, e portanto muito antes da Vaza Jato, a defesa de réus ligados à Odebrecht já desconfiava que documentos tinham sido trazidos para o Brasil de forma ilegal. Na época, o procurador Vladimir Aras comandava a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal. Em uma entrevista ao Jornal Nacional, ele garantiu que todos os procedimentos adotados tinham sido os corretos. Imagino que seja uma tentativa de encontrar uma nulidade onde não há. Nós temos certeza absoluta, convicção de que todo o procedimento foi observado de acordo com as leis e os tratados. Vladimir Aras dizia uma coisa para o público, mas internamente sabia que nada ia tão bem assim. Ele estava preocupado. Poucos dias depois dessa fala, ele enviou uma mensagem para o coordenador da Força Tarefa em Curitiba. Era um alerta.
A Lava Jato tinha, mais uma vez, obtido provas ilegais do exterior, burlando os canais oficiais, dessa vez com autoridades de Mônaco. O então juiz Sérgio Moro usaria esses documentos para embasar a prisão de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. No dia 10 de março de 2015, Aras escreveu: Delta, melhor ter cuidado. Que tipo de situação é? As defesas podem questionar o canal. O DRCI também. A questão é de legalidade interna. Queria que houvesse cooperação direta, pura, mas ainda não é possível. Ele ainda tentou convencer Dallagnol a fazer o caminho apropriado, sugerindo um pouco de sabedoria proverbial. Não dá para esperar chegar? Prudente como uma pomba, esperto como uma serpente. Dallagnol acalmou o colega. Relaxe que seremos cuidadosos. Mas, é claro, é natural tomar algumas decisões de risco calculado em grandes investigações. Prevendo que os réus podiam contestar essas trocas de informações com estrangeiros movendo ações no exterior, os procuradores acharam por bem reforçar a retaguarda. Fizeram um pedido, dessa vez formal, a Sérgio Moro. Na denúncia da operação Que País é Esse?, protocolada no mesmo dia em que Renato Duque foi preso, solicitaram: sejam todos os denunciados alertados de que qualquer óbice, ou seja, qualquer obstáculo, à vinda de documentos do exterior deve ser deduzido perante a justiça brasileira, mais especificamente perante este juízo, sob pena de se caracterizar obstrução à justiça. Era basicamente uma ameaça. As informações contidas no pendrive que Dallagnol trouxe da Suíça só chegaram ao Brasil pelos canais oficiais em janeiro de 2015. A defesa dos acusados da Odebrecht percebeu a manobra e traçou uma estratégia para anular as investigações. A análise das provas tinha sido feita, afinal, com o material trazido por Dallagnol, e não com os dados que chegaram depois. Os diálogos obtidos pela Vaza Jato mostram que, diante disso, a Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República alterou um ofício. Assim, atribuiu como fonte dos documentos o órgão apropriado, e não o chefe da Força-Tarefa em Curitiba. Em outras palavras, isso poderia ser caracterizado como fraude documental. Mas, num caso clássico de esperteza que quase engole o esperto, esqueceu de mudar uma nota de rodapé. Nela, Dallagnol ainda aparecia como origem das informações. Quando a defesa da Odebrecht questionou o fato, a Secretaria de Pesquisa e Análise fez um novo relatório e mais uma vez mentiu, garantindo que tudo tinha sido obtido de maneira legal. Nós, da Lava Jato, nunca caminhamos com a lógica de que os fins justificam os meios. Não, essas acusações feitas não procedem e a origem delas está ligada ao ataque criminoso realizado. Com a ajuda dos suíços, os integrantes do Ministério Público em Curitiba ainda obtiveram acesso clandestino ao sistema usado pela Odebrecht para controlar o pagamento de propina a autoridades e políticos. Conseguiram os dados quase um ano antes de estarem de fato autorizados a acessar o que era guardado pelos servidores. Além da troca ilegal de informações, os procuradores da Lava Jato organizaram um encontro secreto com investigadores suíços em Curitiba, no início de dezembro de 2015. As reuniões foram feitas em um prédio diferente daquele que era habitualmente usado pela Força Tarefa. Não foi a única vez. A Lava Jato fez algo muito parecido quando recebeu em segredo agentes do FBI e funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tudo sem o conhecimento do Ministério da Justiça da época, conforme exige a lei. Aqui no Meteoro a gente tem um vídeo que trata especificamente dessa história. Você pode ver se você quiser. Quando existem acusações de ilegalidade no Lava Jato, preste atenção, elas são sempre genéricas, falam ilegalidades gerais na Lava Jato, uma série de irregularidades. Tá bom, vamos discutir uma a uma, vamos trazer uma a uma e vamos trazer para o debate. Cada decisão de prisão foi fundamentada por muitas páginas, em fatos da lei, está sendo discutido até a última instância e assim por diante. O nosso trabalho sempre se pautou pela lei, em cima de fatos e em cima de provas. A tática do coordenador Dallagnol ao burlar os caminhos legais e, por isso mesmo, um pouco mais burocráticos e lentos, para obter documentos e provas do exterior, pretendia imprimir o máximo de agilidade possível à Lava Jato. A ideia era que o Ministério Público sustentasse um ritmo acelerado de operações, que apareciam sempre na televisão e nos jornais, causando comoção pública e gerando apoio ao trabalho da Força Tarefa. Depois, se alguém contestasse o que estava acontecendo,
Os procuradores podiam lavar e esquentar as provas, utilizando dessa vez sim os canais corretos. A pressa não era apenas de Dallagnol, mas também do ex-juiz Sérgio Moro. Ele chegou a pressionar por mais agilidade do Ministério Público e da Polícia Federal. Na ocasião, fazia um mês que a Lava Jato não colocava a polícia na rua. Pelo Telegram, Moro cobrou, apesar de não ser papel de um juiz orientar o Ministério Público. Não é muito tempo sem operação? Dallagnol respondeu. É sim. A ideia de usar os meios de comunicação para dar suporte às investigações foi inspirada na Mãos Limpas, a famosa operação anticorrupção da Itália, da qual Moro já mostrou mais de uma vez ser admirador. Em 2018, logo depois de abandonar o posto de assessora de comunicação do ex-juiz, a jornalista Cristiane Machiavelli deu uma entrevista para o Intercept Brasil. Ela negou que Sérgio Moro, especificamente, tivesse estabelecido o uso da imprensa como método, mas admitiu o efeito atordoante das sucessivas operações na opinião pública. Era tanto escândalo, um atrás do outro, que as pessoas não pensavam direito, as coisas eram simplesmente publicadas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o André acompanhado da Michele, que ganha dele a mensagem que segue. Michele, desde o dia em que a gente se conheceu, se viu, se falou, eu senti que tinha encontrado alguém para sempre. Desde esse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Para quem não acredita, amor à primeira vista existe sim. E já são quase 9 anos juntos. Tu é a minha florzinha. Eu te amo. Tudo e tudo mais. Beijo, gente. Valeu!